Boa tarde, aqui é o Dr. João Ricardo Oliveira, falando mais uma vez sobre observações relativas às calcificações cerebrais. Muitos aqui já ouviram diversas vezes sobre a doença de Farr, as calcificações cerebrais, mas que nós sabemos que o termo doença de Farr já não é tão adequado. Nós preferimos usar calcificações cerebrais secundárias, quando há uma causa, por exemplo, metabólica, infecciosa, algum tipo de intoxicação que leve às calcificações cerebrais. As primárias são aquelas de maior base genética, que nós temos já genes identificados e que alguns tendem a chamar mais essas formas de doença de Farr. Porém, há outras doenças com calcificação cerebral. Por exemplo, a síndrome de Down pode ter um padrão de calcificação cerebral bilateral, e aí você também tem uma outra causa genética e outras características clínicas, né? A síndrome de Down também é conhecida como a trissomia do cromossomo 21, mas eu queria chamar a atenção em particular para uma doença extremamente rara, a síndrome de Primrose. Então, esse autor inglês, ele descreveu há algumas décadas pacientes que tinham um retardo no desenvolvimento neuropsicomotor, né, atrasos nos marcos no desenvolvimento como crianças, como bebês, e que posteriormente podiam também manifestar características de até ausência da capacidade de expressar a linguagem, um padrão que poderia lembrar o transtorno do espectro autista. Poderiam ter surdez com a necessidade de utilizar aparelhos, equipamentos específicos para ter alguma habilidade auditiva ainda. E com o tempo, em pacientes mais velhos com a síndrome de Primrose, esse autor observou características que iam se mostrando ao longo do desenvolvimento. Por exemplo, é uma característica muito curiosa, que é a calcificação do pavilhão auricular externo. O pavilhão auricular externo, lentamente, ele se torna rígido, endurecido, assim como uma falange de um dedo com a estrutura óssea. O pavilhão auricular externo pode se tornar calcificado. O paciente apresenta perda de massa muscular, um quadro distrófico. Geralmente são indivíduos magros, com algumas características faciais que podem ser verificadas na literatura em alguns artigos que vão estar aqui na descrição. Algumas das características de traços faciais dos olhos mostram olhos com traços que se assemelham a características encontradas na síndrome de Down, algumas características também semelhantes no formato do rosto. E quando você percebe vários desses pacientes, que há apenas descrito na literatura uma relativa dezena, 40, 50 casos, com manifestações no geral com um grande comprometimento no desenvolvimento, mas raros casos de um desenvolvimento mais pleno e com não tanta limitação na fala, na expressão e nas atividades do dia a dia. Então, as referências aqui abaixo mostrarão esses resumos de casos, alguns publicados no Brasil e outros em outras localidades e outras nacionalidades. Eu espero que esse vídeo traga mais informação e alerte sobre essa síndrome rara, também precisando de atenção, de trabalhos multidisciplinares de suporte neuropsicopedagógico e neuropsicomotor. Um grande abraço, até o próximo vídeo.